Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Jaqueline Alves e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre a formação de palavras quinto ano. Eu preciso que vocês prestem muita atenção, é um assunto muito interessante que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Então vamos lá? Então agora, pessoal, eu vou falar da formação de palavras, ok? Olha só, a formação de palavras é feita por meio de dois processos principais. Eles são de derivação e composição. Mas a gente também tem que aprender outros processos de formação de palavras que são um pouco menos usados, que é o de abreviação, reduplicação, hibridismo, combinação e intensificação. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre a derivação, pessoal? Olha só, a derivação é a formação de uma nova palavra que ocorre a partir de uma única palavra simples ou radical, ao qual se juntam os afixos, formando uma nova palavra com significação própria. Existem 5 tipos de derivação, pessoal: a prefixal, sufixal, a parassintética, a regressiva e a imprópria. E agora a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre cada uma delas. A derivação prefixal é quando a gente atribui um prefixo que se junta antes da palavra primitiva. Observe alguns exemplos. Olha lá, eu tenho a palavra primitiva valorizar. Eu junto o prefixo ali des e formo uma nova palavra, desvalorizar. Igualdade, né? Uma palavra primitiva. Eu junto o prefixo des e formo a palavra desigualdade. Percebemos que houve um acréscimo do prefixo des nas duas palavras, né? Que se juntou ao verbo valorizar e ao substantivo igualdade. E formou-se aí novas palavras que fazem parte da derivação prefixal. Nós temos a derivação sufixal, que é quando a gente acrescenta um sufixo que se junta depois da palavra primitiva. Olha lá, alfabetizar, alfabetização, encher, enchimento. Aqui já ocorreu um acréscimo de um sufixo, ação, que se juntou ao verbo alfabetizar, e do sufixo imento, que se juntou com o verbo aí encher, e formou-se aí então novas palavras com a classificação da derivação sufixal. Temos também a derivação parassintética, que é quando há o acréscimo de um prefixo e de um sufixo ao mesmo tempo, tá? Eu vou juntar duas coisas aí ao radical da palavra, um prefixo e um sufixo. Olha lá, eu tenho a palavra noite, eu vou juntar ali um prefixo a e o sufixo ser, anoitecer. E aí eu tenho a palavra manhã, e eu vou juntar o sufixo a e o prefixo a e o sufixo ser. E aí vai formar a palavra amanhecer. Olha só, notamos que foram formadas novas palavras, com os acréscimos antes e depois daqueles originais. E aí é a derivação parassintética. Eu tenho a derivação regressiva, que é quando a gente retira a parte final de uma palavra primitiva, formando assim uma palavra derivada. Olha lá, ajudar, ajuda, vender, venda. Ocorreu aí que foi retirada a letra R, dando origem a novos substantivos, como ajuda e venda. A derivação regressiva eu vou tirar aí do final, né, alguma coisa, no caso foi o R, e formei aí novas palavras. E no caso da derivação imprópria, professora? A derivação imprópria ocorre aí quando determinada palavra, sem sofrer qualquer acréscimo ou supressão em sua forma, muda de classe gramatical. Neste processo, os adjetivos passam a ser substantivos. Por exemplo, os bons serão contemplados. Os particípios passam a ser substantivos ou adjetivos. Exemplo, aquele garoto alcançou um feito passando no concurso. Os infinitivos passam a substantivos. Por exemplo, o andar de Roberta era fascinante. O badalar dos sinos soou
na cidadezinha. Os substantivos passam a ser adjetivos. Por exemplo, o funcionário fantasma foi despedido. O menino prodígio resolveu o problema. Os adjetivos passam a ser advérbios. Por exemplo, falei baixo para que ninguém escutasse. As palavras invariáveis passam a substantivos. Por exemplo, não entendo o porquê disso tudo. O sétimo e último, os substantivos próprios tornam-se comuns. Por exemplo, aquele coordenador é um Caxias, ou seja, um chefe severo e exigente. Quando eu falo de derivação imprópria, é quando a palavra muda de classe gramatical, certo? Pessoal, então essa foi a nossa aula de hoje sobre o processo de formação de palavras, A parte 1. Tá? Na próxima aula, a tia vai falar da parte 2, quinto ano. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido. Na nossa aula online, a tia vai falar sobre tudo isso de novo. Esse material está disponível na apostila para que vocês possam estudar também. Um grande abraço e até breve.